4 ao 27. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. Que vocês possam se atentar aos recados que nós temos dado à igreja, porque cada momento em que nós reservamos um tempo para estar participando dos compromissos da igreja, é um momento em que você está se fortalecendo. Amém? É um momento em que você está se fortalecendo. E tem importância nisso? Tem, porque o apóstolo Paulo, na carta à igreja de Éfeso, ele diz que nós precisamos nos fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, quando você entra lá na live de terça-feira, das 20 às 21 horas, pode ter certeza que o que você vai estar ouvindo lá vai ser muito melhor do que o que você pode ouvir no Jornal Nacional, na novela das 7 da Globo, no Google Play, Netflix, qualquer coisa, né, bispo? Porque nada disso alimenta a sua alma. E a palavra do Senhor, ela é bem clara quando diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Então, todas as vezes que nós deixamos de ter um contato com a palavra, a gente está regredindo. Amém? Então, não perca a oportunidade. Quarta-feira nós temos o estudo da palavra. Seja a live, seja o estudo de quarta-feira, tem importância, sim ou não? Tem, porque os irmãos se reuniam nas sinagogas. Às vezes as pessoas dizem assim: Senhor, prepara para mim uma igreja bíblica. Não é isso, bispo? Prepara para mim uma igreja bíblica, mas aí o irmão não participa dos eventos da igreja. Então, a igreja ser bíblica ou não, tanto faz. Então, nós precisamos nos atentar, né? Já foi falado que na live, podemos dizer que 70%, 80% são de pessoas que não são da igreja participando. No estudo bíblico, só os jovens têm aparecido. Eu e mais 2, 3, e a irmã Jane, que não veio hoje, né? A irmã Jane não veio hoje. São oportunidades de ouvir a palavra. Jesus fazia isso. Jesus ia nas sinagogas. Desde quando? Desde menino. Entende, igreja? Então não deixe de participar. Quinta-feira, ontem foi maravilhoso. Ontem, na reunião dos homens, tinham cerca de 25 homens aqui, fazendo o quê? Ouvindo sobre a palavra, buscando edificar-se. Tem sido maravilhoso, porque o que tem acontecido, que eu posso falar, porque nós temos um voto de sigilo sobre tudo o que acontece nessas reuniões, mas o que eu posso dizer a respeito do que tem ocorrido nessas reuniões é a manifestação do poder de Deus. Como? Operando cura interior, libertação, e os homens saindo daqui felizes. A mesma coisa acontece no chá de mulheres. No último chá de mulheres, teve cerca, acho que tinha umas 30 mulheres aqui, não tinha? 35 mulheres mais ou menos, sendo ministradas. Estavam aqui como Marias que diante de Jesus se prostraram para ouvir o Rei dos Reis. Então, atente-se aos recados da igreja, atente-se aos compromissos que a igreja tem apresentado, porque todos esses compromissos são oportunidades de você vir conhecer mais de Jesus, conhecer mais de você e ficar bem. Amém? Então não desperdice essas oportunidades, tá certo? Então, partindo para a palavra, o tema, o grande prêmio. Amém? Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 24 ao 27. O 24 vai dizer assim: o apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? É uma pergunta. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Verso 25.
Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Verso 26, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Verso 27, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, igreja? Então aqui Paulo, ele está fazendo uma alusão ao povo de Corinto, sobre provas de atletas, como aquelas Olimpíadas que muitas das vezes você vê na TV, ou qualquer outro tipo de esporte. Ele está fazendo alusão a isso, dizendo que esses que participam desses tipos de esportes correm por uma coroa perecível. Aqui, em algumas traduções, elas trazem uns significados diferentes, mas quando nós lemos aí no verso 25, que fala sobre uma coroa que logo perece, aqui no tempo, as coroas, não sei se alguém vai se recordar, mas eram coroas chamadas também de grinalda, que era de flor. Não sei se alguém já viu aqueles filmes que mostra as pessoas da Grécia, Roma, que colocam uma coroa que ela vem aqui pela nuca e traz aqui para frente, do lado direito, do lado esquerdo, uma coroa que ali tem um significado, só que logo se esquece, porque a coroa, esse tipo de coroa é algo que logo se deprecia, se desfaz, e é algo que a conquista de hoje, amanhã de certa forma, ela já não tem tanto valor, e talvez é esquecida, talvez até nem se lembre. E o que o apóstolo Paulo está falando para nós aqui é que nós venhamos correr uma corrida aonde para cada um existe uma coroa, e uma coroa eterna. Uma corrida aonde o seu empenho não será em vão. Uma corrida aonde o seu esforço e a sua dedicação, olha que maravilhoso isso, onde a sua corrida, a sua dedicação, a sua força vai te trazer uma coroa que vai te trazer junto dela alegria, felicidade, paz, segurança pela vida eterna. Paulo está falando isso para a igreja. Está falando para a igreja de Corinto que se esforce nisso. Mas quando nós analisamos hoje a posição do ser humano, a posição da igreja, nós percebemos que não são todos que estão correndo essa corrida pela coroa da vida eterna. Aí você pode falar assim: nossa pastor, como que você fala isso? Que não são todos. É sério, não são todos que estão correndo essa corrida pelo prêmio da vida eterna, por essa coroa a qual cada um aqui tem separada para si. Não são todos. E por que não são todos que estão correndo essa corrida da fé? Por que não são todos? Porque só corre essa corrida quem quer o prêmio. Aí você pode falar: pastor, mas isso é óbvio, né? Sim. Só que essa corrida pela coroa incorruptível, quem corre por ela são atletas
que possuem objetivos. Nenhum atleta vive sem objetivos, porque se um atleta ele não tem objetivo, ele não é atleta. Se você vê de repente uma pessoa naquelas maratonas que aparecem na TV, correndo, que está sendo filmado, ele não está correndo ali por correr. Ele deseja algo. Ele tem um objetivo. Ele quer conquistar algo. Ele almeja algo. E qual que é a diferença desses atletas que correm como um atleta comum para esse atleta a qual Paulo se refere aqui? A diferença é que nós temos os atletas que correm pelos seus próprios objetivos. E a pessoa que corre pelo próprio objetivo, não corre pelo objetivo da coroa da vida. Aquele que corre pelos seus próprios objetivos, ele não corre com o objetivo de querer a coroa da vida. Porque nós temos esses atletas terrenos que vivem pelos seus próprios objetivos, mas os atletas de Cristo não vivem pelos seus próprios objetivos. Os atletas de Cristo, eles vivem por qual objetivo? O objetivo do Cristo vivo. O objetivo do atleta de Cristo é o objetivo do que Cristo quer. E quando Paulo fala sobre isso, qual que é o objetivo de Paulo? Ele fala no próprio capítulo de número 9. Pregar o evangelho para quê? Para ganhar o maior número de pessoas. Para ganhar o maior número de almas possíveis. Esse sim corre pelo prêmio da vida eterna. Esse sim corre pelo prêmio da coroa da vida, porque para ele a prioridade é a vontade de Deus. E isso se torna totalmente relevante na nossa vida. Isso traz resultados sobre as nossas vidas. Correr pelos próprios objetivos e correr pelos objetivos de Cristo traz consequências sobre a nossa vida. E como que eu sei, pastor? Como que eu sei que não são todos que correm pelo objetivo de Cristo? Como que eu sei, pastor, que não são todos que correm pelo prêmio da vida? Porque não são todos que se submetem a Cristo. Não são todos que se submetem. Para ficar um pouco mais claro, o significado de submeter-se, eu trouxe alguns significados para ficar um pouco mais claro para nós. O que é submeter-se? É deixar-se ser dominado. Submeter-se é deixar ser conduzido, ser dirigido. Submeter-se é uma simples obediência. Como disse o próprio apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a minha mente, aquele que se submete a Cristo, ele pensa no que ele quer? Não. Ele luta contra a sua mente. Aquele que se submete a Cristo, ele deixa o seu coração livre para agir como bem quer? Não. Porque a palavra do Senhor, ela tem duas palavras que falam muito a respeito do nosso coração. Aliás, 3. De tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. O salmista Davi diz também: guardei a tua palavra no meu coração, para que não peque contra ti. E também diz: da boca sai o que o coração está cheio.
Então, aquele que se submete a Cristo, ele se cuida. Ele se cuida para quê? Ele se cuida para não se perder na corrida, ou para não parar na corrida, ou para não retroceder na corrida. E aí, a gente consegue assim entender um pouco mais. Mas a quem nós não somos submissos? A gente entende que na vida de um atleta, o atleta não anda sozinho. Ou anda? Não sei se tem atleta aqui no meio. A ex-atleta. Eu não vou dizer que eu sou um atleta, joguei uns campeonatos, né? Época que eu era jovem, né? Mas o atleta, ele não anda sozinho. E se o atleta andar sozinho, ele está perdido. Ele está perdido porque o atleta, ele não consegue ter a visão de tudo. O atleta, ele não consegue entender tudo. O atleta, ele não consegue compreender tudo. Ele precisa de alguém com uma visão ampla, vendo o que ele não vê, compreendendo o que ele não compreende e mostrando um caminho que ele não vê. A quem nós não somos submissos? A um treinador que conhece a prova e sabe como chegar no pódio. Sabe o caminho a ser traçado para conseguir o prêmio. Porque esse treinador, ele estudou a prova, ele conhece a prova, ele sabe tudo sobre a prova. Esse treinador, talvez ele já participou, ele conhece muito bem tudo. Já o nosso treinador, você sabe quem que é o treinador da igreja? Você consegue dizer hoje quem é seu treinador? Ainda não, bispo, mas faz parte. O nosso treinador é o Espírito Santo. E por que que ele é o treinador? Porque ele conduziu um atleta, o melhor dos atletas, chamado Jesus Cristo. Chamado Jesus Cristo. Jesus esse, que conhece a prova, que percorreu a prova, e venceu a prova, e que não tem prêmio somente para ele, mas tem prêmio para todos aqueles que almejam esse prêmio, que almeja a coroa da vida, que almeja a eternidade, o céu. Esse atleta Jesus, ele é o caminho nessa prova que você também pode vencer. Ele é o caminho, porque ele tem para todos nós as instruções necessárias para a gente poder seguir, para poder fazer a prova. E o que ele tem para nós não é um simples par de tênis, não é um colete, não é um simples óculos, mas ele tem o capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, cinturão da verdade, sandálias da preparação do Evangelho da paz. Este Jesus está com suas mãos preenchidas com tudo o que eu e você precisamos para vencer essa corrida. O vencedor, aquele que disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, está aqui, pronto, esperando você, para uma jornada que talvez você possa ter sentido,
Porque não tem atleta que não sinta dor. Mas ele está pronto para caminhar com você essa corrida, para ajudar você a suportar as dificuldades, lutas, tribulações dessa vida, para que um grande dia você possa sorrir eternamente. Compreende, igreja? Por quais objetivos nós temos nos envolvido? Objetivos próprios ou objetivos do próprio Cristo? Porque vai haver consequências, meu amado. Vai haver consequências. A gente vê que esse Deus é maravilhoso, porque quando a gente vê o contexto dessa palavra, ela vai falar, no mesmo capítulo de número 9, que nos versos 25, todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso. E qual que é o significado da palavra rigoroso? Para a gente entender um pouquinho mais. Estou procurando fazer essa ministração igual, sabe aquela papinha que você dá para neném? Eu não estou falando que você é neném, mas eu estou procurando mastigar ela da melhor maneira possível, para que você possa receber ela e sair daqui completamente ciente de quem é Deus e o que Ele quer fazer em você e através de você, e para onde Ele quer te levar. Porque Ele tem um destino para você. Ele tem na casa do Pai muitas moradas, e tem lugar para todos os atletas que querem correr essa corrida. Mas o atleta tem que estar envolvido na corrida. E a gente vê aqui que ele fala a respeito de todos que competem se submetem a um treinamento rigoroso. Sabe o que significa isso, treinamento? Nada mais é do que preparo para lidar com uma situação. Tem muitas pessoas hoje que muitas das vezes está fraca, está desanimada, desacreditada da vida, sem esperança. E por quê, pastor? Porque não tem treino. Em outras palavras, não tem preparo. E nessa vida, meu amado, você tem que se preparar para tudo. Você vai trabalhar, dá para trabalhar sem preparo? Não. Você tem que estudar ali. Ah, mas lá no meu trabalho eu não precisei de estudo para entrar, mas você precisou treinar para saber como é que puxa algo, como é que leva daqui para lá, como é que coloca aqui, como é que coloca ali. Por quê? Porque se você fizer errado vai causar dor, e essa dor vai ser em quem? Em você. Tem algum sadomasoquista aqui que gosta de se mutilar? Você gosta de causar dor em você? Quem gosta de sentir dor aqui? Ninguém, né? Fala, pastor, já basta as caixas de remédio que eu tenho na minha casa. Mais um pouco eu viro uma farmácia de tanto remédio. É dor de cabeça, é dor de barriga, é dor na coluna, é dor no pé, é dor nisso, é dor naquilo. Daqui a pouco eu estou virando um Dorflex ambulante, pastor, porque é só dor. Você não quer causar dor em si mesmo, sim ou não? Não, né? Todos são submetidos a um treinamento rigoroso. Preparo. Você precisa buscar uma capacitação, uma habilitação para fazer algo, para lidar com algo. Está todo mundo me ouvindo aí? É para garantir que todo mundo está me ouvindo e ninguém vai embora sem ouvir a palavra, hein? Está ouvindo aí? Vai dormir não, irmão. Vai dormir não. Quando nós vemos a palavra rigoroso, ela tem um significado de específico, regular e disciplinado. Em outras palavras,
O treinamento é algo que nós precisamos fazer todos os dias, meu amado. Todos os dias. E como? Da mesma forma e com constância. O atleta que não se prepara não consegue chegar a lugar algum. O cristão que não cuida da sua alma não chega a lugar algum. Isso incluindo o céu, meu amado. Porque a palavra do Senhor, ela é clara quando ela diz a respeito que o reino dos céus é tomado à força. Muitas pessoas dizem assim: eu vou morrer, eu vou para o céu. Parece que já está garantido. Se fosse assim, não havia decapitação. Se fosse assim, não havia gente morrendo de cabeça para baixo na cruz, como foi Pedro. Se fosse tão fácil assim, talvez esse salão estaria vazio, né, bispo? Porque basta descer as águas do batismo, não preciso fazer mais nada. Não é assim, amados. Que o Senhor tem planos maravilhosos para mim e para você, Ele tem. E são coisas grandes. Como estávamos refletindo, acho que foi ontem a gente conversando aqui, falando a respeito de que o Senhor disse aos discípulos que eles fariam obras maiores que a dele. Evangelho de João, capítulo de número 14. Só que nada disso se faz sem preparo, sem treino. E sabe qual que é o detalhe disso, meu amado? Quando nós vemos o significado que eu compartilhei com vocês aqui a respeito de submissão, um dos significados de submissão é simples obediência. E quando nós falamos sobre simples obediência, o que nós estamos falando? É que ainda que o treinamento ele seja rigoroso, não é nada que você seja capaz de fazer. Corrigindo, não é nada que você seja incapaz de fazer. Todo atleta, quando ele é submetido a um treino, ele é colocado para agir de uma forma que ele tem capacidade de fazer aquilo. Ele tem capacidade. E conforme o tempo vai passando, esse treino ele vai ficando mais intenso. Ele vai ficando mais intenso, mas de forma que não machuque, de forma que não comprometa a sua vida. E é algo maravilhoso que quando o Senhor nos chama para uma caminhada, Ele não nos chama para uma caminhada desgastante, porque Ele fala para nós no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor, Ele está chamando a igreja dele para fazer o que precisa ser feito e que está ao nosso alcance de fazer. Pode ser rigoroso, mas está ao nosso alcance de fazer. Nós temos totais condições de fazer. Mas esse significado aqui, eu falei, meu Deus do céu. Sabe por que nós não fazemos aquilo que nós temos totais condições de fazer? Que não está fora do nosso alcance de fazer? É porque nós não queremos renunciar à alegria e à satisfação proporcionada pela carne. Não é porque é difícil. Muitas pessoas não estão renunciando àquilo que tem condições de renunciar. Tem condição de fazer. Você acha que Deus vai pedir para você fazer algo impossível? Ele não vai fazer, porque o impossível quem faz é Ele. Até porque se você faz o que é impossível, a glória não é para Ele. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Você faz o possível, Ele faz o impossível, e Ele é glorificado, e Ele é exaltado, e Ele é bendito. Então o Senhor está nos chamando para fazer nada mais, nada menos
do que aquilo que nós temos plenas condições de fazer. Só que o problema é que o povo não quer fazer aquilo que ele não quer renunciar à alegria e à satisfação proporcionada pela carne. Como assim, pastor? Você está falando que a carne proporciona alegria? Sim, proporciona. Porque se não proporcionasse alegria, não ia ter tanta gente pecando. Se a carne não proporcionasse alegria, não ia ter talvez o Senhor Jesus sido enviado, o Filho unigênito, para salvar o mundo do poder do pecado. O povo não quer renunciar porque aquilo que é errado traz alegria para você, é satisfatório. É bom a pessoa falar poucas e boas para você e você pegar e falar o que você quer. Isso é bom. Vai! Aí você responde: vai você. Fez lembrar do Máscara. Demais. Quem assistiu o filme do Máscara? Alguém assistiu o filme do Máscara? Você é velho, hein, pastor? O Máscara estava lá, ele fazia uma coisa demais. Vai você. Que nem diz nas redes sociais. É tão libertador quando você... É tão libertador quando a pessoa te pede perdão e você fala não. Porque você vai ter que se humilhar aqui, ó. Só eu sei o que eu passei na tua mão, a humilhação que eu passei. Só eu sei o que você fez para mim quando eu era pequeno. Porque tem muita gente machucada por conta da sua infância. Coisas que aconteceram na infância. Agressões, abandono, abuso. E aí a pessoa retrai tudo isso no coração. A pessoa vai ter que estar aqui na minha mão. Isso daí é uma alegria, meu amado, que está levando você sabe para onde? Isso daí é uma alegria e uma satisfação, meu amado, que está levando você sabe para onde? Pastor, nem fala essa palavra que eu nem gosto de falar. Tem gente que não gosta que fale inferno. Tem gente que não gosta de falar Satanás, diabo, né? Mas não está se importando que está indo para lá. Talvez lá você não vai ouvir o nome. E nem vai ouvir falar o inferno, mas você vai ver todo dia. Não estou mandando você ir, hein? Daqui a pouco vão estar querendo bater em mim quando acabar o culto. Não estou mandando você ir, mas para onde as suas obras estão te levando? Os seus objetivos são os objetivos próprios ou o objetivo de Cristo? Porque se for o objetivo de Cristo que você está fazendo, pode se alegrar aí. Está na luta, está na dificuldade, mas meu irmão, se você se manter firme como um atleta, pode ter certeza que naquele dia a sua coroa vai estar separada. Nós temos que tomar muito cuidado, porque ainda existe um outro ponto a respeito de nós não sermos, não nos submetermos e não fazermos aquilo que está no nosso alcance de fazer. Por quê? Talvez aquilo que nós não deixamos de fazer nos produz uma alegria e uma satisfação proporcionada pela carne. E às vezes nós também, talvez, em alguns casos, não nos submetemos a um treinamento rigoroso por motivações erradas. Como assim, pastor? Um exemplo. Você, marido, você quer ser o melhor marido da sua esposa, por quê? Ah, pastor, porque ela merece um bom marido. Motivo errado. Motivação errada. Porque o verdadeiro atleta de Cristo, ele vai ser um bom marido, porque
Porque a palavra do Senhor fala: marido, amai as vossas esposas. Esposa, por que você está se esforçando para amar seu marido? Olha, já veio matar. Não é nada contra as mulheres, hein? Pastor, você não sabe como que é esse homem em casa. Dá uma vontade de matar ele. Por isso que eu vim para a igreja hoje. Eu quero me reconciliar com Cristo, porque senão dessa noite ele não passa. Brincadeira, só para descontrair. Por que você quer amar? Por que você se esforça para amar seu marido? Porque ele merece uma mulher valorosa. Motivação errada. A esposa tem que ser uma boa esposa para o seu marido, porque a palavra do Senhor diz para a esposa ser submissa aos vossos maridos. A sua motivação é Cristo. Filhos, por que vocês obedecem aos seus pais? Porque ele pega no meu pé, pastor. Não, porque a minha avó, minha tia falou que eu tenho que obedecer, e meu pai também. Motivação errada. Você tem que ser um bom filho, porque a palavra do Senhor diz: honra teu pai e a tua mãe. Vocês estão entendendo, igreja? Por que é a motivação errada? Porque a partir do momento que o marido vê uma falha na esposa, ele vai querer parar de ser bom marido. A partir do momento que a esposa vê uma falha no marido, ela vai querer parar de ser uma boa esposa. A partir do momento que o filho se irritar com o pai, não vai querer ser um bom filho. A partir do momento que o pai vê o filho aprontando, ele vai querer largar de mão o filho. Porque a motivação está numa pessoa. A motivação da igreja é Cristo. O Cristo vivo. E aí o marido vai olhar para a esposa deu aquela mancada. Ele vai lembrar: eu tenho que amar minha esposa porque eu entreguei minha vida para Cristo. Ele vai dar aquela respirada, vai passar por cima dele, e antes de dormir, não vai dormir brigado. Dá um beijo aqui, amor. Entenda bem, o Senhor quem nos uniu. O Senhor que nos uniu. A gente se desentendeu, mas eu não vou deixar que o mal entre na minha casa. A palavra do Senhor é bem clara: não dê lugar ao diabo. Eu não quero que um demônio deite entre mim e você, meu amor. O homem fala isso para a mulher fala isso para o homem. E mesmo de... Cadê? Eu ia interagir com minha esposa aqui, mas deixa para lá, né? Mesmo de raiva, dá um beijo aqui. Homens, somos nós que temos que tomar atitude. Abraça ela. Não quer abraçar? Quer sim. Eu lembro da primeira vez que você olhou para mim. Homem sabe chavecar. Sabe ou não sabe? Vai lá, homem, faz uma coisa lá. Abraça ela. Pega um copo d'água. Faz alguma coisa. Mas não deixa que o mal reine na sua casa e no seu leito. Mulher, a mesma coisa. Desfaz o bico. Força com a mão. Dá um beijinho. É sério, gente. Atleta de Cristo é isso. Fazemos o que devemos fazer porque Ele nos amou primeiro. Foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos resgatou. Ele tem uma corrida para nós, para nos dar uma coroa. Não se mova pela motivação errada. Não se mova pela motivação errada. Se você for pela motivação errada, você vai cair. Se não tiver caindo, e se tem gente caída aqui, que você seja restaurado hoje. A sua mente, ela seja renovada hoje. E se você tem que se reconciliar com alguém na sua casa, se reconcilie. Se tiver casal aqui no meio, que eu estou vendo que tem casal aqui. Se saiu brigado, já dá um beijinho aí. Na igreja, pastor? Na onde que casa? Não se casa na igreja? O pastor não fala pode beijar a noiva? Beija aqui. Mas beija moderado, um selinho, tá? Não deixa o negócio queimar, né? Deixa queimar lá no seu leito. Dá só um beijinho. Que a sua motivação seja Cristo. E não pessoas. Se for pessoas, a gente vai cair. Mesma coisa no trabalho, gente. Meu Deus do céu.
Imagina Daniel na Babilônia. Ah, meu Deus. Imagina Daniel lá na cova dos leões. Ah, o Senhor foi ao meu favor. Eu vou orar para que esse leão caia em cima do rei. Foi ele que deixou? Por que nós seremos submissos ao nosso Senhor lá no trabalho? Porque a palavra do Senhor orienta que nós devemos trabalhar, agir como se nós estivéssemos trabalhando para Ele. Pastor, isso é muito difícil. Eu sei. E como eu sei? Como eu sei disso? Converso bastante com o bispo, não é, bispo? Eu converso com o bispo conversa comigo, e assim a gente vai. Então, meu amado, todo atleta, ele precisa se abster de algumas coisas. Ele precisa rejeitar algumas coisas. Ou seja, rejeitar aquilo que agrada a sua carne. E quando Paulo estava escrevendo isso, a carta aos Coríntios, para a gente ter um cenário bem rápido aqui. A igreja de Corinto era uma igreja que estava muito bem. Era uma igreja próspera, era uma igreja que tinha todos os dons do Espírito, só que ela era uma igreja que não estava correndo como um verdadeiro atleta de Cristo. Porque na igreja de Corinto tinha desunião. Ou seja, um de cara virado para o outro, um sem comunhão com o outro. A igreja de Corinto tinha discórdia. Não falo com Beltrano, não falo com Ciclano, ele lá eu cá. Tinha inveja. Tá se achando, só porque tá assim, 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 só porque faz isso, isso e aquilo, tá se achando. Imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Tá casado, mas tá se envolvendo com a fulana. Casada, mas tá se envolvendo com fulano. A imoralidade sexual da igreja de Corinto era tanta que tinha gente se envolvendo com a mulher do filho. De imoralidade sexual. Tinha arrogância, tinha orgulho. E a gente vê na igreja de Corinto que era uma igreja que ela até se interessava em querer fazer o que é certo. Porque você pode depois, na sua casa, dar uma lida com tranquilidade. Você que vai ver na carta de Corinto que eles tinham dúvidas. Paulo, como é que age nessa situação? Como é que age nessa circunstância? Olha, tem uma situação aqui que precisa resolver. Isso aqui, eles tinham dúvidas. Tinha irmão que estava metendo processo contra o outro irmão, dentro da igreja de Corinto. Dentro da igreja de Corinto também você vê que como estava, isso é muito sério, gente, porque tinha todos os dons. Às vezes a pessoa ela acha que ela tem o dom e que ela está apavorando. Só que talvez essa pessoa pode ir com esse dom para o Guiena. Ela pode ir para lá onde vai ficar o anticristo, o falso profeta. Pode ir para lá com o dom, porque não tem temor. Estava conversando isso com os irmãos, que o mesmo cuidado e zelo do irmão que está tendo o primeiro contato com a igreja hoje, o cara que está 50 anos na fé tem que ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, para não cair. A igreja de Corinto era isso. A pessoa até queria saber o que era certo, mas não fazia. Outra coisa que a igreja de Corinto fazia, um exemplo, eu e o bispo, está amarrado no nome de Jesus, repreendido. Eu e o bispo, a gente se desentende. Aí eu tenho aqui irmãos que amam bastante a gente. Irmãozão Tiago, amo muito você. William, Eduardo, né? Dedé. Pessoas aqui que conhecem a fé, conhecem a palavra,
Aí vai conversar com quem? Para poder resolver a situação. A vizinha atribulada. Aí a pessoa está com um problema no casamento, vai conversar com a vizinha, que já teve 3 casamentos. Aí Paulo chama a atenção assim, poxa, vocês não conseguem se resolver nem nisso. A palavra está aqui, qual que é o seu problema? Qual que é a sua dificuldade? Olha aqui, ó. Pastor, eu não tenho entendimento algum, pastor, sobre a palavra. Não tem problema, tem o grupo da igreja, tem o bispo lá. Tem o bispo, tem vários irmãos que conhecem a palavra. Tem vários irmãos, tem muito membro aí que conhece a palavra. Ah, mas eu quero conversar com o bispo. Chama o bispo lá. Quero conversar com você, pastor. Pode ser também. Quero conversar com a pastora Camila, a pastora Luciana, a pastora Jennifer. Está lá. São pessoas que conhecem a palavra. Você não disse que quer seguir a Cristo? Sim ou não? Então você tem que falar com alguém que segue a Cristo. Você tem que buscar conselhos, direcionamento com quem conhece a Cristo. Já pensou o cirurgião dentista não sabe o que fazer num dente e vai falar com o ortopedista que mexe no osso? Oxi! Não tem sentido. Não tem sentido. E às vezes são esses tipos de atitudes que causam consequências ruins na vida do cristão. Por quê? Qual a consequência de a gente não seguir o treino? Qual que é a consequência de eu e você não queremos nos submeter a algo? O treinador não vai querer andar com você. O treinador não vai querer andar com você. Ah, mas quem faz a prova é o atleta, mas o treinador está querendo trabalhar. O treinador está querendo fazer algo. O treinador, ele está querendo lidar com alguém que tem empenho, que tem dedicação. É ou não é, bispo? O treinador, você acha que o treinador ele vai ocupar o tempo dele com um atleta que não quer nada na vida? O treinador não vai fazer isso. E quem que é o nosso treinador? O Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Aí Jesus Cristo vem, padece, suporta a humilhação, se rebaixa por amor de Deus, é crucificado para que outro pudesse vir no lugar dele, que é o Espírito Santo. E aí a igreja não quer treinar. Sacrifício em vão de Cristo. O treinador ele não vai querer entrar. O treinador ele não vai querer estar com aquele que não treina. Não vai. Olha a igreja, a oportunidade que nós temos. Para toda e qualquer aflição, existe um ajudador no nosso meio. Existe um consolador. Alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós temos a ajuda que necessitamos. Mas às vezes, por imprudência nossa, nós não temos a ajuda que nós precisamos. Porque a gente não quer treinar. A gente não quer seguir o treino rigoroso que envolve renúncia, que envolve abrir mão, que envolve dedicação. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos, capítulo 8, verso 8 e 9. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Então entenda, que todas as vezes que você rejeita o treino, você está falando assim para o Espírito Santo: vai embora. Ah, eu não quero obedecer a palavra, eu não estou nem aí para a Bíblia. Você está fazendo assim para o Espírito Santo. Tchau, Espírito Santo. Porque você está entristecendo ao Espírito. É o que diz a palavra: não entristeçais o Espírito Santo. A gente está mandando o Espírito Santo embora. Aquele que é para te ajudar. A gente está mandando embora. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus.
Verso 9: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Entenda bem, meu amado, você que almeja o céu, você que diz que quer habitar no céu, sem o Espírito Santo, sem o selo do Espírito Santo, não tem como habitar o céu. Ele é o selo, o Espírito Santo é o selo. Sem ele não dá para chegar no céu. E olha que Cristo quer você lá. Cristo quer você lá. Só que muitos não estão querendo o céu, porque está achando que a corrida ela é de qualquer forma, e não é. Meu amado, não adianta, não ache que é só você vir aqui declarar que aceita Cristo, descer as águas do batismo e não precisa fazer mais nada. Muito pelo contrário, isso é só o início. Isso é só um início de algo que você e eu conseguimos fazer. Renunciar, eu e você conseguimos fazer. E a ausência do Espírito Santo, meu amado, é a resposta do porquê a gente não consegue lidar, suportar e vencer problemas. A ausência do Espírito Santo é a resposta. É a resposta. Por quê? Pois somente no Espírito Santo existe o amor, o gozo, que é a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e o domínio próprio. Se você rejeita o Espírito Santo, se você tem uma atitude que manda o Espírito Santo embora, meu amado, você vai continuar chorando. Você vai continuar sofrendo. Por que que meu casamento está ruim? A ausência do Espírito Santo. Por que que eu não consigo lidar bem com meus pais? A ausência do Espírito Santo. Por que que minha casa é um problema que eu não consigo organizar isso, organizar aquilo? A ausência do Espírito Santo. Vocês conseguem entender, igreja? Que aquilo que nós precisamos o Senhor já nos deu, mas muitas das vezes a gente não usufrui, porque as nossas atitudes estão afastando aquilo que é para nos salvar. Veja o que disse em Romanos: vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em nós. Olha isso, final do verso 9. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Deus, esse não pertence a Cristo. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que de fato Ele habita em vós. E no verso 13 vai dizer assim de Romanos: porque se viverdes de acordo com a carne, certamente morrereis. No entanto, se pelo Espírito, repita isso, se pelo Espírito fizerdes morrer os atos do corpo, vivereis. É somente através do Espírito. Somente através do Espírito a gente consegue vencer as nossas dificuldades. Somente através da atuação do Espírito Santo a gente consegue vencer as nossas dificuldades. A corrida foi imposta a nós. O Senhor tem uma coroa para você. Tem uma morada preparada para você. O Senhor quer estar com você todo dia, ajudando você a lutar suas lutas, a suportar as batalhas, as dificuldades. O Senhor, Ele quer estar com você a ajudar a superar algo que talvez você considere como insuperável. O Senhor, Ele quer estar com você. O Espírito dEle quer estar com você. Mas para o Espírito dEle estar com você, você precisa querer.
E para você querer, como que é isso? Quem ainda não aceitou a Cristo como o único e legítimo Senhor e Salvador, tem que declarar publicamente que o aceita e o reconhece. E se tiver alguém aqui que ainda não aceitou a Cristo, eu já convido para vir aqui, que queira aceitá-lo, que diz: eu estou com a minha vida desgastada de um jeito, pastor, que eu não aguento mais. Eu quero aceitar Ele como o meu único e legítimo Senhor e Salvador, e eu quero correr essa corrida da fé, e eu quero a minha coroa, eu quero ser salvo. Vem aqui à frente. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor, eu quero me reconciliar. Vem aqui à frente. Pastor, eu já aceitei